Bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Hoje nós vamos continuar ensinando sobre disciplina e domínio próprio. Estaremos falando sobre como é importante disciplinar as palavras que saem das nossas bocas. E sabe, as palavras contêm poder, elas são containers de poder. Elas carregam poder criativo ou destrutivo, positivo ou negativo. Continue comigo e aprenda mais sobre a importância de vigiar as palavras. As palavras são containers de poder. Mas elas carregam tanto um poder negativo e destrutivo, como um poder positivo e criativo também. Você pode abençoar o seu futuro com suas palavras, você pode amaldiçoar o seu futuro com as suas palavras. As coisas que você fala hoje, você estará vivendo amanhã. As palavras são poderosas. Não importa o que lhe digam, você acredita mais no que você mesmo diz do que em qualquer outra pessoa. Nós precisamos começar a dizer o que Deus diz, não dizer o que nós pensamos, ou dizer o que o mundo diz, ou principalmente dizer o que nós sentimos. Temos de disciplinar essas áreas das nossas vidas. E precisamos saber que Deus falou sério quando Ele disse: na boca está o poder da vida e da morte. O que você disser é o que você comerá. Se você falar morte, estará comendo morte. Isso envenena a sua vida. Se você falar vida, você comerá a vida. Você pode se tornar depressivo ou feliz simplesmente pelo seu falar. Você pode fazer as pessoas querer estar ao seu lado ou querer se afastar de você o máximo que elas puderem simplesmente pelo que você escolher falar. Ninguém gosta de estar ao lado de uma pessoa que reclama o tempo todo. Ninguém gosta de estar do lado de um aborrecido. Ninguém gosta de ficar perto de alguém negativo. E você sabe, é possível que mesmo que você seja uma pessoa maravilhosa, possa ter alguns hábitos ruins que precisam ser quebrados. Provérbios 10, 19. Diz: na multidão das suas palavras não faltará a transgressão, mas aquele que restringe os seus lábios é prudente. Agora, restringir algo significa disciplinar ou não deixar sair qualquer coisa. Vamos ler de novo. Aquele que restringe seus lábios é prudente. Prudente significa bom gerenciador, mas na multidão de palavras não falta a transgressão. Uma das coisas que todos nós precisamos aprender, inclusive eu mesma, e esse tem sido meu projeto com o Espírito Santo há muito tempo, é falar não somente para me fazer ouvida. Quando você fala demais, você sabe, sempre acaba arrumando um problema, uma encrenca. Hein? Amém? Quero dizer, relacionamentos podem ser destruídos quando as pessoas dizem coisas que elas não queriam ter dito, e você se torna um tolo, às vezes, quando diz coisas que você não queria ter dito, mas eu quero te falar sobre algo hoje que eu creio ser ainda mais profundo do que tudo isso, por causa de uma coisa que Deus me falou pessoalmente semana passada. Na verdade, eu acho que foi mais ou menos no meio da semana anterior. Eu estava orando e senti o Senhor me dizer: eu quero aumentar a unção na sua vida, mas você precisa tomar cuidado com a sua boca. Agora, isso não significa que eu não tenha unção, que eu não esteja tomando cuidado com a minha boca, mas sim que Deus está me chamando a um nível mais alto de prestação de contas a respeito das minhas palavras. Talvez você não precise ouvir isso, mas eu quero compartilhar por precaução. Quantos aqui gostariam de ter mais do poder de Deus e da unção na sua vida? Veja, uma das coisas que eu aprendi é que eu não posso ter a doença da língua solta em casa e murmurar, reclamar, falar mal, fofocar e debater e ser negativa e depois subir aqui e esperar ter poder neste púlpito. Isso é chamado de mistura. A Bíblia diz que com a mesma boca você louva a Deus e amaldiçoa os homens, criados à semelhança de Deus. Sabia que tem pessoas que vêm aos cultos como esse e louvam a Deus em todos os cultos e depois saem e reclamam sobre 4 ou 5 coisas que elas não gostaram sobre esta conferência?
Deus quer ministrar vida para você e você está matando isso com as suas próprias palavras. Eu lembro que para mim foi muito tremendo a primeira vez que eu ouvi uma mensagem assim, e eu imagino que essa não seja a primeira mensagem que você já ouviu sobre a boca, mas não significa que não precisa ouvir mais. Tem certas mensagens que precisarão ser ouvidas de vez em quando, enquanto nós vivermos, e uma delas é sobre os nossos pensamentos, outra é sobre nossas palavras e outra é sobre como controlar as emoções. São áreas que realmente geram muitos e muitos problemas. Precisamos de manutenção nesta área. O Senhor quer aumentar a sua unção. E quero tirar um tempo para te dizer o que é unção, quão valiosa ela é e por que você precisa querer ter o máximo dela. Deus quer aumentar a sua unção, mas você precisa ser mais responsável pelas suas palavras e pelo que sai da sua boca. Vamos abrir em Tiago capítulo 3. Se você puder guardar essa palavra no seu coração hoje, ela pode realmente trazer mudança em sua vida. Ela pode fazer uma grande diferença em sua caminhada espiritual. Então, geralmente, nós abrimos portas para o diabo simplesmente pelo que nós dizemos. Aleluia. Tiago 3:1. Não muitos de vocês podem se tornar mestres. Meus irmãos, porque vocês sabem que os mestres serão julgados por um padrão mais elevado e maior severidade que outras pessoas. Portanto, isso significa maior prestação de contas e maior condenação. Agora, sabe, antes que você se orgulhe e diga, bem, eu não sou nenhum mestre. Todo mundo está basicamente ensinando alguma coisa a alguém. Amém? Agora, eu creio que eu tenho um nível maior de responsabilidade, porque Deus está falando através da minha boca. Na televisão, para 2 milhões de pessoas, 5 vezes por semana. Por isso, eu preciso realmente prestar contas num grau bem mais alto. Mas isso não significa que isso seja apenas para alguns aqui. Todo mundo é chamado e ungido por Deus para alguma coisa. E se você quiser que essa unção seja efetiva, precisará tomar cuidado com a sua boca do mesmo jeito. Se você for um pai e está ensinando seus filhos, se você for um funcionário que todo mundo sabe que é cristão, você está ensinando as pessoas ao redor quais são as suas atitudes de cristão. Não adianta nada falar para eles que precisam ir à igreja toda semana, e como você carrega 12 traduções diferentes da Bíblia todos os dias, e está usando o seu cinto com o gravador, e durante o almoço fica fofocando sobre o chefe, murmurando, reclamando e falando mal. Você não está dando um bom testemunho. Nós vamos ser tentados nesta área. Não existe área que somos mais tentados do que as palavras. Quero dizer, a coisa mais difícil do mundo às vezes é não falar nada. E a coisa triste é que muitas vezes sai da nossa boca antes mesmo que saibamos o que está acontecendo. Eu acho que a melhor coisa que podemos fazer, uma vez que reconhecemos, é nos arrepender rapidamente, não simplesmente achar que não significa nada. Amém? Se precisar, peça para alguém da sua família ou alguém que você ama e admira para te ajudar na prestação de contas sobre as palavras. Toda vez que você me ouvir dizer uma palavra torpe, me fale. Toda vez que eu reclamar alguma coisa, me fale. Se eu começar a fofocar, me fala que você não quer ouvir. E se eu começar a contar o segredo de alguém, diga-me, você não deve fazer isso. Mas na maioria das vezes não queremos ouvir porque somos orgulhosos, não gostamos da verdade. Porque nós sempre tropeçamos, caímos e ofendemos de muitas formas. Mas se alguém não tropeça no falar, se ele nunca fala nenhuma coisa errada, ele tem um caráter totalmente desenvolvido. E é um homem perfeito, apto a controlar o seu corpo e controlar a sua natureza. Ele disse, se você controlar sua boca, você pode controlar qualquer coisa na sua vida. Pode controlar suas emoções, pode controlar a sua mente, controlar as suas finanças, pode controlar a sua atitude. Eu acho que eu poderia ir mais longe e dizer que você pode controlar o seu futuro. Se você souber como controlar a sua boca. Se colocamos cabresto na boca do cavalo para fazê-lo obedecer, nós podemos controlar todo o corpo deles.
Agora, um cabristo na boca do cavalo é muito pequeno. Com certeza, bem menor do que o corpo todo do cavalo. Mas só por causa dessa coisinha na boca do cavalo, o seu corpo inteiro, ou toda a direção daquele animal é decidido. Então, o que Deus está dizendo? Essa coisinha aqui, ó, determina o curso da minha vida. E a sua determina o curso da sua vida. Agora, eu não estou inventando isso. Está escrito aqui. Amém? Eu espero que tenha muitos aqui que nunca ouviram nada disso, porque isso pode trazer mudança de vida quando você começar a perceber o poder das suas próprias palavras. O poder das suas próprias palavras. Quando eu penso em algumas coisas que o meu pai, Deus o abençoe, ele não conhecia nada melhor então, mas quando eu penso em algumas coisas que ele costumava falar comigo, me dizendo que eu nunca iria ter coisa alguma, que eu não era muito boa, e outras coisas diferentes que ele dizia quando ficava com raiva, e quando eu penso nas coisas que eu precisei batalhar por causa das maldições que estavam penduradas na minha vida por causa das palavras dele. Nunca fale para os seus filhos que eles só servem para fazer bagunça, que eles nunca fazem coisas boas, que eles nunca conseguirão nada. E tem algo que temos a tendência de dizer: você não consegue fazer nada direito? Por que você sempre faz essa bagunça? Toda vez que eu te peço algo, você faz bagunça. Sabe, nós temos essas palavras de sempre e nunca, e você sabe, nada é sempre e nunca. Amém? Verso 4, da mesma forma, veja esses navios. Embora eles sejam tão grandes e sejam levados pelos ventos fortes, eles são guiados por um pequeno leme, para onde esse pequeno objeto determinar. Pense agora sobre isso. Pense numa linha de oceano. Às vezes eles são do tamanho de uma grande cidade. E o que determina a direção deles? Alguém que está sentado atrás de um volante de ferro desse tamanho assim? Determinando toda a direção desse grande e imenso navio. Da mesma forma, essa pequena coisinha aqui determina o curso da sua vida. Verso 5. Da mesma forma, a língua é um pequeno membro. E ela pode provocar coisas grandes. Veja o tanto de madeira como uma floresta imensa pode ser incendiados por uma pequena brasa. Em outras palavras, ele está dizendo, sabe, não é necessário que haja muita coisa errada saindo da sua boca para que haja um grande problema em sua vida. E a língua é fogo. Ela é um mundo de perversidade entre os nossos membros, contaminando e depravando todo o corpo e incendiando o curso da natureza, o ciclo da natureza humana, sendo a si mesma guiada pelo inferno. O que isso nos diz? Que Satanás realmente e certamente tenta usar a nossa boca. Porque todo tipo de fera, e pássaro, e réptil, e animal marinho pode ser domado e tem sido domado pelo gênero humano. Mas a língua humana não pode ser dominada pelo homem. Ela é um mal, indisciplinada, irreconciliável, incansável, cheia de veneno mortal. Com ela nós bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos o homem criado à semelhança de Deus. Da mesma boca saem bênçãos e maldições. Essas coisas, meus irmãos, não podem ser assim. Uma unção forte e uma língua solta não podem caminhar juntas. Você pode analisar o caráter de uma pessoa pelo que sai da sua boca. Você pode dizer o nível de maturidade espiritual pelo que sai da boca dela. Você pode descobrir muitas coisas, até mesmo sobre si próprio, simplesmente ouvindo a si mesmo por alguns dias. Vocês estão parecendo o cabrito no Portão Novo ou algo assim, é? Escute a si mesmo por alguns dias. Ou nós achamos que temos uma grande fé. Mas ouça algumas coisas. Precisamos escutar algumas coisas que saem da nossa boca e nos localizaremos rapidamente. Nós pensamos que temos uma caminhada tremenda de amor.
Precisamos escutar algumas das coisas que falamos sobre as pessoas e algumas coisas que falamos para as pessoas. O que sai da nossa boca revela o nosso caráter verdadeiro. E o nível da nossa maturidade espiritual revela a condição do nosso coração. Mateus 12, 34, 37 diz: a boca fala do que o coração está cheio. Se você tiver coisas ruins dentro de você, você as colocará para fora pela sua boca. Mas se houver coisas boas dentro de você, você acabará revelando coisas boas. Eu posso aprender sobre o meu coração. Eu não quero ser auto-enganada. O auto-engano é a pior condição que nós podemos estar. Porque pensamos que somos alguma coisa que não somos. E nós temos problemas, mas não achamos que temos. Portanto, nós não estamos abertos a receber ajuda nesta área. Na verdade, quando a mensagem é pregada, nós achamos que todo mundo precisa dela e queremos aprender para que possamos falar para as pessoas, mas de alguma forma nós ignoramos a nós mesmos e nunca aplicamos para as nossas vidas. Por quê? Porque nós estamos enganados. Engano significa acreditar numa mentira. Então, quando eu te falei o que eu iria pregar hoje, se alguém pensou: nossa, eu já ouvi 30 mensagens sobre a boca, sabe? Eu queria uma palavra mais profunda hoje. Isso é tão profundo quanto você possa receber. Amém? A condição do coração do homem, na verdade, é a coisa mais importante para Deus. Você pode falar e começar a julgar a condição do seu próprio coração e do coração dos outros, simplesmente ouvindo o que eles têm a dizer. Em 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, nós vimos que Deus ungiu a Davi, porque ele tinha um coração puro e imaculado. Davi não tinha a melhor aparência, e ele não era necessariamente o mais talentoso. Na verdade, quando o profeta chegou para ungir um rei dentre os filhos de Jessé, eles nem se preocuparam em trazer o Davi lá do campo. Eles trouxeram todos os outros irmãos primeiro, e Deus disse: não é esse, não é esse, não é esse. Ele passou por cada um dos irmãos e o profeta disse: mas ele parece ser bom, ele parece tão isso, ele é tão talentoso, ele é isso e aquilo outro. Mas Deus conhecia o coração deles. É por isso que às vezes você vê Deus usando pessoas que você pensa assim: por que isso? Eu sou uma dessas pessoas e eu entendo totalmente essa mensagem. Porque eu sou uma ninguém de lugar nenhum. Mas quando Deus toca a sua vida, Ele não faz isso porque você é talentoso, capacitado, ou de melhor aparência, ou mais esperto. Mas Ele vê algo no seu coração. Que Ele sente que Ele pode fazer alguma coisa. Amém? Então eles finalmente trouxeram Davi do campo. E com certeza, Deus ungiu a Davi. Porque ele tinha um coração puro. Agora isso não quer dizer que ele não cometeu erros. Nós sabemos que Davi cometeu vários e grandes erros. Mas nós também sabemos que ele se arrependeu intensamente pelos seus pecados. E ele também amou muito a Deus. Escute isso. Ele não deixou o seu erro terrível arruinar seu relacionamento com Deus. Veja, muitas vezes as pessoas chegam com algo horrível que elas cometeram e elas se afastam de Deus. Mas quero te dizer, você precisa prosseguir em Deus quando você cometer grandes erros. Deus não vai te rejeitar por causa dos seus erros e você não pode tratá-lo como se ele fosse rejeitar você. Amém? Davi obviamente conhecia a importância das palavras porque ele fala sobre a sua boca nos salmos que ele escreveu. E muitas vezes ele declara à frente do seu tempo que tipo de coisas ele iria falar e que tipo de coisas ele não iria falar. Então vamos abrir em Salmos um pouquinho, Salmos 17. Salmo 17, verso 3. Provaste o meu coração, você me visitou de noite, você me provou e não encontrou nenhum propósito mau em mim, e eu tenho proposto que a minha boca não transgrida. Ou seja, o que Davi estava dizendo: olha, eu estive pensando sobre isso, e sei o quanto a boca é incerta, e eu apliquei o meu coração. Eu decidi que eu vou disciplinar a minha boca e eu estou propondo que a minha boca não vai pecar contra Deus. Em outras palavras, ele não simplesmente pensou sobre as palavras, ele pensou sobre todas as palavras da sua boca.
E você sabe de uma coisa? Eu precisei aprender na minha vida, isso me livrou de tantos embaraçamentos e tantas decisões radicais erradas. Isso é quando as pessoas chegam e me falam algo que alguém está fazendo, que ele conhece, que eu não vou gostar. Eu finalmente aprendi a esperar, até poder lidar com isso. Porque inicialmente eu pensava, bem, eu vou dizer isso, eu vou dizer aquilo, eu vou falar isso para eles, eu vou falar aquilo, e eu vou falar isso aqui, eu vou falar aquilo outro. E na maioria das vezes isso é fruto das suas emoções e da sua raiva, e se você falar muita coisa assim, acabará fazendo uma grande bagunça. Eu recomendo que você nem sequer cuide da disciplina dos seus filhos e da punição até que você tenha realmente pensado no que você vai fazer a respeito. Ou você será como eu era. Você não vai sair dessa casa por um mês, sabia? Então, depois do segundo dia, está assim, sabe de uma coisa? Porque você está sendo um filho tão bom. Daí eles pensam que você é uma cesta de basquete. Eles começam a aprender cedo que não podem depender da sua palavra para nada. Se o meu marido falasse para os meus filhos que não poderiam sair por um mês, você podia marcar no calendário, eles não saíam por um mês. A Bíblia fala em Provérbios 18, 21 que o poder da vida e da morte estão na língua. Definitivamente precisamos tomar muito cuidado com as palavras que saem da nossa boca. E eu acredito que você vai fazer isso. Não somente tente, mas ore sobre isso. A Bíblia diz que nenhum homem pode domar a língua. Nós não podemos, mas Deus nos ajudará se nós orarmos pedindo.